Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Paulo Mais Cast. E hoje nós temos um assunto muito bacana. Vamos falar de arquitetura, de paisagismo, que é muito ligado com o nosso negócio, que é o imóvel alto padrão, o mercado alto padrão. E hoje a gente vai entender que sobre o imóvel não é apenas a metragem do imóvel, que muita coisa por trás que envolve tudo isso, que agrega no imóvel, principalmente o paisagismo. E para isso, hoje nós estamos aqui com uma pessoa de renome, um profissional de altíssimo gabarito, que é o Marcelo Novaes, uma pessoa que eu estou tendo a honra de receber aqui. Estou até um pouco emocionado, porque é uma pessoa que tem idealizador de grandes projetos, um que eu sou apaixonado, que é o Entre Verdes, ele vai falar para a gente sobre isso. Então, curtam muito esse episódio, porque vai estar muito rico esse conteúdo. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no nosso canal aqui, compartilha esse vídeo e vamos curtir, porque o assunto vai ser muito legal, tem muita coisa boa aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, o prazer é nosso estar aqui. Para começar, queria saber com você como foi o seu início lá no viveiro da sua família. Lá, você viu uma vocação além das plantas? Como foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Meu pai, eu nasci e meu pai era produtor de orquídeas. Ele tinha orquidário em casa, tinha orquidário na casa da minha avó, tal, e ele importava orquídea, vendia, ele vivia disso. Em 69, ele comprou onde é meu escritório hoje e montou realmente uma coisa mais profissional. Montou o Orquidário Novaes e começou essa parte de jardim, de plantas ornamentais. Era uma área grande, ele começou a produzir e eu estava estudando. Nada de... Nessa época você já fazia... Nada, estava querendo ser veterinário, isso, aquilo, tal. Tava assim, eu me formei cedo, mas não sabia o que eu... Aí um dia eu frequentava a Fonte de São Paulo, interessante isso. E tinha em Campinas um cara que é responsável por eu ser paisagista, apesar de meu pai mexer com isso, a pessoa com que eu tenho assim, um respeito muito grande, chamava-se Renato Righetto. Não, ele deu um empurrãozinho. Não, assim, não é que ele me deu um empurrãozinho, não é, pelo contrário. Eu frequentava a fonte e tal, e aí ele fez assim, de uma semana para outra, tinha um jardim interno dentro do salão de festa. Eu olhei aquilo e falei, pô, que é isso? Como é que ela não era nada? E olha que coisa bonita que fez. Quem que fez isso? Um paisagista. Paisagista. E para ser paisagista, o que precisa ser? Arquiteto ou agrônomo na época, né? Eu falei, não, eu vou ser paisagista e vou fazer arquitetura que tinha em Campinas. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, vou trabalhar com você, eu quero aprender. Aí eu parei de estudar 1 ano, 6 meses, 1 ano, e comecei a fazer, ia todo dia com ele no viveiro, e aprendia desde o começo. Do básico. E aí, isso foi em 75. Foi quando eu comecei a fazer jardim. Em 6 meses eu falei, aí comecei a fazer um jardim, pegar jardim e tal, meu pai me orientava, isso, aquilo, e entrei na faculdade, em 76, e trabalhei a faculdade inteira. A faculdade de arquitetura naquela época não era integral. Então eu trabalhei a faculdade inteira fazendo projeto. Fiz projeto em 76 eu fiz projeto para Gomes Almeida Fernandes, Nossa. Aquele edifício flamboyant em frente ao hospital. Nossa, que bacana, hein? Lá, entendeu? Estava no primeiro ano de faculdade. E aí foi fazendo. Aí quando eu me formei, eu tinha já uns 5 anos, aí foi. A gente tinha muito contato com o Burle Marx, a gente ia para o Burle Marx. Eu sempre fui muito assim, não é cara de pau, mas assim... Sim, arrojado, né? Arrojado. Curioso. Curioso. Também, né? Então, o importante é a curiosidade. E aí a gente, como tinha o doutor Hermes Moreira de Souza, que era do agronômico, que é uma grande figura para o paisagismo nacional, ele era convidado para ir com o Burle Marx. O Burle Marx convidava ele para ir nas expedições e tal. Então ele me fez a ponte e eu ia com o Burle Marx, com o Burle Marx.
Já tinha formado. Uma vez eu fui lá, levei umas plantas, levava plantas para eles, tal. E o Buller Marx me convidou para passar uma semana junto com uns fotógrafos, uns repórteres ingleses, estava fazendo uma reportagem com ele pelos jardins dele. Eu conheci todos os jardins do Buller Marx, os principais, da Odete Monteiro, da Fazenda, vários, Magalhães Lins e tal, junto com esses repórteres, com o Buller Marx, com mais umas pessoas e tal, durante uma semana. Isso foi uma grande aula. Isso dá uma bagagem então absurda. A gente tinha uma história, a gente tem assim, uma história grande nesse. Isso foi em 80, 81. E o Righetto, para Campinas, foi muito importante, porque eu considero que Campinas, por causa das floriculturas que existiam na época, a floricultura campineira, Chile Flores, depois veio a Macflora, tinha o Falanga, que era um grande viveirista aqui em Jaguariúna, depois a Olambra cresceu nessa parte de plantas ornamentais. O Righetto ele fez arquitetura no Rio e conheceu o conceito novo do Buller Marx, o conceito novo de jardim que o Buller Marx estava mostrando para o mundo. E ele trouxe isso para Campinas. Ele era uma pessoa de uma criatividade, então ele formou, sem ele saber, uma grande escola. E Campinas tem grandes paisagistas em função disso, né? Pelo menos os mais velhos em função do Righetto. Muito legal. Essa segunda pergunta até me aflorou alguma coisa aqui, mas é que nem se você pegar hoje um condomínio ou um imóvel que seja, é quase que pegar um quadro com uma tela branca, né? Isso que... Aí ela até fala aqui como foi essa transição de jardineiro observador para um arquiteto paisagista, a visão artística. A gente sempre, a gente se desenvolveu vendo grandes profissionais, e naquela época era mais difícil, hoje tem a internet, de você conhecer e realmente você querer se desenvolver. Então você via livro, via isso, você desenvolvia. E eu gostava do que eu fazia. Então a minha intenção era realmente chegar onde eu cheguei. Mas a questão do jardim é muito mais do que planta. Você faz jardim para as pessoas. A planta é um elemento que valoriza esse espaço. Então, por isso, antigamente, por exemplo, tem uns prédios em São Paulo, ali na Praça Pereira Coutinho, que são considerados um dos mais caros imóveis de São Paulo. Então, a primeira vez que eu fui fazer um projeto lá, isso deve ter sido em 1990, a gente era chamado para só colocar as plantas. Fazer o projeto de paisagismo só com vegetação, porque todo o layout estava pronto. Aí o primeiro foi o Santorini, o segundo foi o Clermont-Ferrand, prédios de 1.000 metros de laje e tal. Já em 98, a gente foi contratado junto com o arquiteto para desenvolver o layout do terreno. Já mudou o conceito. Já mudou o conceito. E hoje você contrata o arquiteto, contrata o paisagista, contrata interiores e os três trabalham junto para isso. Então, naquela época era chamado paisagismo, tal. Hoje, sem dúvida nenhuma, o termo correto é arquitetura paisagística. Porque com o crescimento das grandes cidades, as áreas de lazer das casas, das residências, ficou muito importante, porque as pessoas vivem lá. Na década de 40, 50, você tinha a casa com a sala voltada para a rua e a dependência de empregada no quintal. A empregada usufruía do lazer. No quintal. Não, era quintal. Né? Mas era quintal. Teoricamente o lazer hoje. Com a evolução, com o crescimento das cidades, com as pessoas aumentando as casas e tal, o que era quintal virou área de lazer. Então virou uma piscina, depois virou uma churrasqueira, hoje é o espaço gourmet, hoje você recebe a maioria das pessoas nesse espaço gourmet, não, porque o nosso clima é um clima, nós estamos num país tropical, é diferente da Europa, que durante 6 meses você não pode botar não pode sair para fora, você não. Hoje não. O interno da casa. O interno. Então você tem aqueles jantares mais formais e tal. Que hoje em dia você recebe muito mais a pessoa no seu espaço gourmet, voltado para o jardim, voltado para a sua área de lazer, do que internamente. Sim. Né? Agora, de um tempo para cá, a arquitetura já coloca a cozinha dentro desse espaço, dentro
da sala, tudo integrado, é um conceito. Hoje é a cozinha, inclusive, gourmet. Gourmet, Muito então gourmet. faz isso. Então, mudou muito. Então, o paisagismo é de fundamental importância para isso. Porque é ele que cria todo o layout dessa convivência. Então, quando a gente faz um prédio faz um condomínio vertical, a piscina, onde é a piscina, onde é o playground, tudo isso é definido pelo arquiteto paisagista. Até aproveitar, em qual momento agora, atualmente, você é chamado? Junto com o arquiteto. Junto com o arquiteto. O arquiteto desenhou o estudo do condomínio. O térreo, o arquiteto já deixa... tem uma passagem ótima. O arquiteto já deixa tudo para o paisagista. Aí nós somos contratados nessa época. Tem um caso, não vou citar nomes, mas assim, isso foi em 79, estava no último ano de arquitetura. E um grande empresário, um grande diretor de uma grande construtora, comprou um apartamento para ele morar, e ele chegou para mim: Marcelo, eu não gostei esse térreo, está meio esquisito. Falei, vamos fazer. Então foi a primeira vez, bem dizer, que a gente teve uma interferência. E aí eu fiz o térreo, tudo com treliça, tirei as muretas, coloquei tento, coloquei dormente e tal, fiz. Esse diretor dessa construtora falou: pô, Marcelo, eu não mexi na piscina, porque naquela época a gente tinha um respeito, naquela época não era comum essa... Né? Hoje o arquiteto dá a piscina para o paisagista, antigamente não. Aí eu mostrei para ele, ele falou: porra, legal, vamos fazer isso. Chamou o arquiteto, falou: nós vamos fazer isso. O arquiteto ficou quieto, porque ele era o contratante. Aí depois esse arquiteto acabou sendo o diretor dessa construtora. Eu fiquei 5 anos sem fazer projeto. Nunca mais. Depois eu voltei. Mas assim, então ele ficou, entendeu, magoado. Hoje não, hoje mudou todo. Estou falando há 40 anos atrás, 45 anos atrás. Hoje não, já de uns 20 anos para cá, o arquiteto faz o layout do prédio, o térreo, o salão de festa. Então, o salão de festa está aqui na arquitetura. Então, a gente desenvolve todo o térreo, logicamente, integrando a arquitetura. Porque o projeto de arquitetura, o projeto de paisagismo e o projeto de interiores é uma coisa só. Você não pode... eles conversam entre Vocês têm que conversar. Você não pode... pode, por exemplo, fazer separado. Eles têm que integrar. Sim. Então, que piso você vai usar aqui fora? A decoradora vai usar que piso internamente? Qual a cor? Vai para o cinza. Tá bom, então vamos usar... Tem que ter uma harmonia. Um granito, uma pedra que tenha a mesma continuidade, né? Sim. Então, a mesma cor. Eu não posso fazer um piso cinza e lá fora eu colocar um granito bege, entendeu? Uma coisa... Então, aí você fica... Não, então você tem que ter, porque é o seguinte, um jardim bonito, isso é um conceito interessante. Um jardim bonito é um jardim que a gente chama de participativo. Aquele jardim que você entra, você olha, você vê tudo. Mas aquele jardim que desperta em você uma sensação de curiosidade, uma sensação de você querer ir, de você querer ir ver, de você falar assim: puxa, eu vou sentar naquele banco, vou escutar aquele barulho. Olha o passarinho faz parte do paisagismo. Olha o passarinho. Então, você desperta em você sensações diferentes. Sim. Então, você tem vontade de ficar lá. Por isso que o paisagismo é para as pessoas. As plantas, os espaços, os bancos, tudo isso está integrado. A fireplace, a fonte, tudo isso tudo você isso. faz de acordo com Hoje tem as piscinas naturais. Então, tudo isso é muito importante, esse conceito. Né? Então, o paisagista, o arquiteto paisagista, ele não é um técnico. Ele é uma pessoa que entende e procura ver o programa, ver as necessidades e satisfazer, criando espaços, usando plantas diferentes, Porque tem lugar que você precisa colocar uma planta que ela é escultórica. Você tem que falar assim: nossa. E tem lugar que você tem que uma coisa mais... ficar... Poxa, não precisa se destacar. Não, você quer ficar, vamos supor assim,
uma coisa aconchegante. Existe uma relação muito grande entre objetos e as pessoas, isso você aprende na faculdade, e existe uma relação muito grande entre as plantas e as pessoas. Se você põe um banco embaixo de uma árvore, ou embaixo de um renque de coco da Bahia, por exemplo, porra, é um lugar gostoso, né? Você está protegido. Agora, pega um banco e põe do lado de uma palmeira imperial de 20 metros. Não faz sentido. Não, ela oprime você, entendeu? Você não tem essa sensação de conforto, de bem-estar. É uma planta maravilhosa, mas você tem que ter uma relação com isso. Você tem que ter esse olhar, né? Você tem que ter essa sensibilidade e saber a planta no lugar certo, porque a planta cresce. Eu falo para os meus clientes que quando você termina o jardim, você terminou de começar. Então, ele vai depender de um cuidado e tal. E depois de 5, 10 anos, aquele espaço que você tinha, então, não tinha tanta sombra, virou sombra, então você tem que fazer uma certa manutenção ou reforma de algumas espécies, né? Sim. E assim vai. E, Marcelo, o que você diria que não mudou em você desde os seus primeiros projetos? O que você carrega desde lá do início? A vontade de fazer o próximo projeto e a animação. A gente sempre faz o projeto com... Fenomenal. Todo projeto é um desafio. Isso é que me mais gostoso. Lógico. Porque o bacana do projeto, isso não é só ligado ao paisagismo. Todo profissional que lida com criatividade e ele é contratado por uma empresa, por uma pessoa, tal, a obrigação desse profissional é surpreender esse cara. Ou seja, todo projeto é único, né? Único. E você tem que surpreender, porque às vezes ele vem com uma ideia, quer dizer, o profissional que faz tudo aquilo que o cliente quer, ele não surpreende. Não surpreende. O cliente, então você tem que fazer tudo que o cliente quer do seu jeito. Eu já falei para alguns clientes extremamente importantes, falei, doutor, se eu fizer tudo o que o senhor quer do seu jeito, o senhor não precisa de um profissional. Eu vou fazer o que o senhor quer, mas de uma outra forma, né? De uma outra forma. Porque aí você surpreende. Aí quando você surpreende o profissional, o cliente, aí é o sucesso, né? Bacana. E, assim, a sua formação deu a técnica, né? E a gente, assim, a sensibilidade, esse olhar diferente que fez ser você, Marcelo Novaes, da onde vem? Bom, isso é uma coisa que está dentro de você, certo? A sua criatividade, você desenvolve a criatividade, mas você não consegue aprender a criatividade, certo? Então, você tem um talento, você desenvolve ele, né? Sim. Você não pode pegar uma pessoa, por isso que a arquitetura está muito mais integrada a criar ambientes, espaços, a satisfazer as necessidades das pessoas do que um técnico, né? Tem muitos profissionais, por exemplo, isso aí tem muitos profissionais que são técnicos que estão fazendo projetos. Eles são bons, são muito bons, mas todo técnico tem um limite. Porque a formação dele, ele vê as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, nós temos grandes paisagistas, por exemplo, o Burle Marx não era arquiteto. O Burle Marx era um artista que foi estudar música em Berlim, se não me engano, e lá ele teve contato com as plantas brasileiras em estufas. E aí ele veio, gostou muito, visitava muito, veio, fez o jardim, são pessoas certas no lugar certo, fez o jardim da casa da avó dele no Rio de Janeiro, que morava na mesma rua do Lúcio Costa. Quer dizer... E ele, então, logicamente, ele era um artista. O Burle Marx... viralizou o vídeo dele. Ele foi... Nas palavras de hoje. Ele ia estudar música. E aí ele foi para o paisagismo, para a pintura, desenhou joias. E ele cantava. Quando a gente ia nos almoços do Burle Marx, ele chegava lá, ele cantava e tal, brincava com todo mundo.
Mas assim, mas ele não é um arquiteto. Você não precisa ser, para você ser um bom profissional que lida com criatividade, logicamente a arquitetura te encurta os caminhos, né? E a arquitetura não é um curso técnico. Então, toda a técnica de planta, isso, aquilo, eu aprendi com a minha convivência, né? Com meu pai, com o viveiro, com outros profissionais, que a gente desenvolveu esse lado. Entendeu? Sim. Porém, essa parte de você criar um ambiente, isso está em cada um. Então, você desenvolve o seu talento. Mas você tem que... você vê as coisas de maneira diferente. Uma pessoa vê as coisas de maneiras diferentes. Então, E eu acho que também é assim, estar no lugar certo na hora certa. Essa passagem que você conta de ter ficado uma semana com o Blue Mars, isso... você teve vários exemplos onde você conseguiu entender, né, toda a criatividade que ele tinha como artista que era, e aí eu acho que também ajuda a desenvolver. É o ambiente, né? O ambiente que Sim, o ambiente que a gente vivia era um ambiente de plantas, ambiente de projetos e tal. Essa semana que eu passei visitando as obras do Burle Marx com ele, foi um curso único na minha vida, entendeu? Sim. Porque daí você visita, ele fala, ele vê. Então foi uma coisa inusitada. Então, foi um grande momento. Agora, você vê, eu vi os jardins do Righetto, eu andava, ele não trabalhava com ele. Eu vim fazer um jardim com ele muitos anos depois. E aí ele olhava, eu via, pô, ele pôs isso. Ah, por que ele pôs isso? A gente começava... Então, o talento, você nasce com ele, você desenvolve o seu talento, você não aprende. Exatamente. Eu não posso ensinar ninguém a projetar... eu posso ensinar as técnicas de projeto, como deve fazer, o que tem que pensar e tal, mas se a pessoa não conseguir assimilar isso de uma forma que não é... só a técnica. Só técnica, ela vai fazer tem coisas limitada. Que não tem como ensinar, né? Ela tem que desenvolver... E praticar, né? E ter um interesse, né? Por exemplo, eu acho que o que você teve nesse início foi muito interesse de Sim, eu que resolvi. Saber, né? Eu sou uma pessoa que faço que trabalho numa profissão que eu decidi começar a fazer em 1974. Eu vou ser paisagista, vou trabalhar, vou aprender com meu pai, vou me desenvolver, vou entrar na faculdade de arquitetura. Isso há 51 anos, né? Foi realizado e está até hoje. Então, e estou começando. É verdade. Isso é o mais importante. Até eu ia falar sobre isso, que essa pergunta aqui vem muito em cima disso. O mundo mudou muito, né? Nós estamos em 2025, a internet, o digital, ou seja, mudou demais. E as pessoas no luxo, no imóvel de alto luxo principalmente, não só no luxo, mas, enfim, buscam hoje muito imóveis sustentáveis, né? E com a integração da natureza nesses imóveis, porque hoje é difícil você estar integrado à natureza dentro da cidade, né? E é isso que acaba o paisagismo proporcionando, né? E como você enxerga esse peso num projeto que você vai entregar uma casa de luxo, para poder realmente até surpreender o cliente, como você falou? Eu acho o seguinte, a questão da sustentabilidade é uma coisa que veio para ficar e tem que ser. Sem dúvida. Já o paisagismo, de uma certa forma, ele já é sustentável pela sua própria maneira de ser. Mas você consegue evoluir e atender usar plantas que exigem menos água, você ter plantas que atraem a fauna, coisas assim que ajudam, né? Sim. Agora, o importante é você criar um jardim para o seu cliente. Certo? Satisfazer as necessidades dele. Então, quando a gente começa a conversar com o cliente, como é que é a família? O que você gosta? O que você não gosta? Tem criança? Vai ter neto? Você gosta do quê? Você gosta de fumar charuto? Você tem... eu quero horta, eu quero... vamos fazer que tal fazer um espaço com fireplace, com fogo, que você senta, tal, vai ter uma vista boa, isso. Não quero.
Aí você Informação, né? você Informação. cria o programa do projeto, como é chamado. E aí você faz o projeto para aquela pessoa. Ah, o que você gosta? Eu pergunto sempre. O que você gosta de planta? Eu não conheço, não tem importância. Me manda as plantas que você gosta. E o que você não gosta também. Se você me mostrar 10 plantas que você gosta, eu te mostro mais 20 ou 30 que você vai gostar. A gente sabe. Né? E planta que você não gosta, eu também vou saber que aquela que eu quero usar, você também não vai gostar. Então, a gente tem essa experiência. Né? Então, se eu fizer... Tem uns casos interessantes. Se eu fizer, por exemplo, um jardim com a maioria das plantas que você gosta, você vai gostar, entendeu? Você vai ter existe, por exemplo, uma memória afetiva. Familiaridade. Né? Eu estava fazendo um jardim uma vez, uma senhora muito simpática na Quinta da Baronesa. E ela falou, bom, Marcelo, será que cabe um pé de abil? Abil é uma fruta da época da minha avó. Sim. Pouca gente sabe o que é abil. E comparado com as frutas hoje, é uma fruta você nem vê para vender, é difícil. Mas é uma planta. Falou, sabe por quê, Marcelo? Quando eu era pequena, eu ia na casa da minha avó, sentava embaixo, eu comia abil com ela. Quer dizer, para você, para qualquer pessoa, e como ao pé de abil é uma árvore bonita, uma árvore verde, bonita, e dá uma fruta compridinha assim, não vai estragar o projeto, certo? Sim. Não tem como estragar, é uma árvore bonita. Aí, para todas as pessoas que foram na casa dela, vão na casa dela, é uma árvore, mas para ela tem uma... Sim. Entendeu? Significado muito grande. Então isso é muito importante, porque você tem que mexer com as sensações das pessoas, com as emoções das pessoas. É isso que atrai, que se faz a diferença de um jardim bem feito, um jardim bonito, um jardim... Entendeu? Você faz o jardim para você. Ah, eu quero uma horta, vou fazer a horta. Ah, eu quero um pé de jabuticaba. Jabuticaba, eu quero que é muito usado. Pitanga, né? que é muito usado, que é uma árvore bonita, nativa. Então, então, isso tudo é muito importante. Se você usar, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, que é a azaleia. A azaleia tem várias cores. Se você gosta mais da flor branca e usar uma azaleia rosa, você vai gostar. Mas se eu usar a branca, você vai gostar mais. E para o paisagismo não muda nada. Eu quero um arbusto que dê flor, que compõe aquele ambiente, que faça uma mancha, que tenha esse porte, que vá no sol. Então, a flor, às vezes, não... Porque as plantas não precisam se combinar muito. Porque elas dão flores em épocas diferentes. Então, quando um está com a flor aqui, a outra flor de outra cor vai estar 6 meses depois. Muito relativo. E você pode falar para a gente um empreendimento que você fez, que eu sei, eu vi um pouco no seu YouTube, mas eu gostaria que você falasse um projeto que você tem no coração, que é o seu xodó. Eu tenho vários projetos que a gente tem, não tem um só. Eu tenho, por exemplo, projetos que foram importantes para mim, que é importante para mim, que eu gosto muito. Um é o Condomínio Fazenda da Grama. Eu tenho um projeto que a pessoa que me contratou, o doutor Aloysio Araújo, ele era uma pessoa que gostava de planta. Então, ele fez entrevista com vários paisagistas e tal. Aí ele me contratou primeiro para montar o viveiro, certo? Que a gente iria usar porque o projeto não estava pronto ainda. Isso foi em que ano? Puxa vida, deve fazer uns 20 anos. Não vou lembrar a data direito. Mas faz mais ou menos isso que tem a Fazenda da Grama. Você imaginava que ia se tornar o sucesso que se tornou hoje a Fazenda da Grama? Já dava para enxergar isso? A gente tinha muita fé nesse projeto, porque todo projeto que você faz com muito profissionalismo é sucesso. Então, era um projeto que tinha todos os profissionais de primeira linha. Então, tinha arquitetura era do SIG, Bergamin, decoração. Sim. Paisagista era a gente. Ele pegou um projeto do campo de golfe de um cara muito importante nos Estados Unidos. Quer dizer, tudo era muito. E ele, sim. Então, nós fizemos todo o viveiro baseado em plantas especiais.
Eu tinha trazido naquela época algumas mudas, era muito novidade, a palmeira azul, tinha trazido semente dos Estados Unidos. Então ele comprou acho que 100 ou 100 e poucas mudas pequenas, as mudas tinham 30 centímetros. Aí nós plantamos para usar depois de 3 anos. Aí quando o projeto ficou totalmente pronto e aprovado, a gente fez todo o projeto, depois de uns 3, 4 anos, começamos a implantar. Então, é um projeto que tem plantas muito bonitas. Mas não existia já a ideia da praia? Já se falava alguma coisa? Nem se imaginava. Nem existia isso, não. A praia foi numa área que estava, vamos dizer assim, uma área assim, era uma segunda etapa. Aquilo ainda era a fazenda dele. Aí quando fizeram, isso depois de 20 anos fizeram isso. Porque ficou um condomínio incrível. Né? Ficou e quantos realmente, anos levam num projeto desse? Entre fazer o projeto, às vezes executar tudo uns 5, 6 anos, né? Até mais. Depende da época que for liberado para você implantar. Mas você já pode, nesses grandes condomínios, aqui no outro condomínio que eu gosto muito, é o Entreverdes. O Entreverdes tem um jardim maravilhoso, porque ele é muito bem cuidado, é uma manutenção, e a pessoa que toma conta lá é uma pessoa extremamente... Trabalho muito lá, é um trabalho profissional que está bonito assim por causa dele. Por causa da manutenção, do cuidado, da adubação. Então, foi feito um viveiro também. Então, nesses condomínios, você tem um prazo de 5 anos até você vender e até entregar, 4 anos, no mínimo. Aí depois que é implantado. Então, nesse período todo, se você contratar a empresa e a empresa já separar as plantas, a qualidade de implantação é melhor. E também tem isso, né? Precisa a pessoa ter um profissional para dar continuidade, né? Sim, a manutenção é importante. A manutenção não é só podar a grama, isso é limpeza. Manutenção é você adubar todo mês, você pulverizar, você cuidar das plantas, você colocar adubo orgânico, sabe? Você dá comida para a planta para ela se desenvolver, molhar a planta constantemente, né? Até porque ele vai ficar mais bonito ao longo do tempo. Lógico, né? Planta é comida e água. Se você não dá, ela para. Ah, mas por que a palmeira não está indo? Porque você põe aquela palmeira está mais bonita que aquela? Porque aquela talvez o solo esteja melhor, ela pegou um veio. Agora aquela lá precisa jogar adubo, então tem que jogar adubo tudo bem. Então isso é técnica. Então, você tem que ter cuidados técnicos com adubações corretas, com irrigação periódica, com adubação orgânica, com cuidado fitossanitário. Senão, não vai para frente. É um elemento vivo. Não é um... E ele realmente dá vida, né? Dá vida. Ele não é um sofá que você coloca numa sala, ele vai ficar igual, não vai nunca... A planta, não. Você põe uma árvore aqui, daqui 10 anos ela vai ocupar um espaço, ela vai crescer e vai ocupar um espaço determinado. Se você coloca essa planta no lugar errado, ela vai te trazer problema. Eu já vi esse tipo de problema. Até de estourar uma piscina, estourar uma parede. Né? Aquele ficus, tem que ser muito bem ficus pensado. Benjamin, que há uns 20 anos atrás o pessoal usava muito em vaso, aí ele quebrava o vaso e o cara plantava na frente de casa. Então é a planta certa no lugar certo. A pessoa não sabe, às vezes até é falta de conhecimento. Ela não sabe o tamanho, né? Sim. E já teve projetos que você fez e voltou anos após e viu que o projeto não tinha sido cuidado? Né? Muitos, né? Acontece. Isso acontece. Porque o empreendedor, às vezes, quer fazer o projeto para vender. O particular é difícil acontecer. Né? E projetos assim, de alto nível também é mais difícil, como Fazenda da Grama, Interverdes, o Aras Patentes. É mais difícil porque tem interesse. O paisagismo é sinônimo de venda, de qualificação. Então, eles cuidam um pouco mais. Mas, às vezes, condomínio vertical, assim, eles não têm muito cuidado. O Aras Patente, por exemplo, você aproveita muita coisa do ambiente que já existe. Sim, a gente não percebi tira pelo nada. Aras Patente que era bem bonito, por sinal.
E é aproveitado muita coisa já existente no ambiente, né? Sim, se as plantas forem nobres, forem boas, sem dúvida nenhuma. O que a gente, por exemplo, tira de vez em quando atrapalha, são plantas que foram introduzidas no Brasil para reflorestamento. Então, por exemplo, eucalipto, se ele vai interferir, vai trazer problema futuro, não tem problema nenhum. Pinos, aquele Pinus eliote, entendeu? Porque aquilo futuramente vai cair, porque é madeira fraca. Entendeu? Às vezes, se ela está num lugar em que pode desenvolver sossegado, não vai trazer nenhum prejuízo para o empreendimento em si, para a área, a gente nem mexe, lógico. Entendeu? Quanto menos tirar a árvore, a gente, lógico. Sim. E árvores nobres, porque toda planta, para ficar bonita, você pega uma árvore dessa, tem 20, 30 anos, você vai cortar um negócio desse? Não existe, né? Demora. Você não tem poder de comprar. Né? Voltando ao exemplo do sofá. 20 anos, né? Não tem. No sofá você compra um, enjoa, você compra outro, igual. Está pronto. Né? Exato. A árvore não. Por mais que você tenha dinheiro, queira investir, compra essas árvores de grande porte, que hoje já tem esse... Você planta até ela ficar bonita 3, 4, 5 anos. É tempo, não tem jeito. Entendeu? Né? E assim, Marcelo, eu imagino que deve acontecer isso. Por exemplo, você ser chamado para tentar mudar o paisagismo para que aquilo ali ajude a valorizar o imóvel. Né? Reformular o que está existente. Isso é normal e a gente faz com... E acontece, né? Muito. Que após o paisagismo, o imóvel tem outro valor, tem... As pessoas não gostam, acontece muito isso em casas que as pessoas fazem para vender ou vendem a casa, a pessoa nova quer reformar a casa, trocar isso, trocar aquilo, e quer outras coisas do paisagismo, entendeu? Quer dar um up, né? Então, a piscina... quer fazer isso, quer fazer o espaço gourmet, tudo isso está envolvido, né? A gente reforma muito a piscina. Existe uma diferença, assim, existe a diferença, mas como você enxerga, assim, de um condomínio vertical para um horizontal, na hora de você fazer o projeto, na hora de você pensar? Os condomínios verticais, o projeto é feito em função do programa que tem que ter. Existe um programa básico, basicamente, que todas as pessoas, que independente da sua classe social, do investimento que você quer pôr, a necessidade do ser humano é mais ou menos, você consegue filtrar 80%. Então, hoje, você tem uma casa, Minha Casa Minha Vida, o cara vai querer ter uma churrasqueirazinha no fundo. Você faz uma casa de 2.000 metros, num terreno de 5.000 metros, o cara quer um espaço gourmet. A necessidade em si é a mesma. O espaço que ele tem e o valor é outro. Valor financeiro. Então, quando você faz um condomínio vertical, você já sabe, você tem que ter piscina, você tem que valorizar, tem que ter um bom playground, por causa que isso é importante, espaço gourmet, a churrasqueira, a clube, uma quadra, essas coisas todas. No horizontal, basicamente, você tem que ter tudo isso, mas a vantagem é que você não tem muito limite de espaço, quer dizer, você tem mais espaço para trabalhar. Então, as coisas ficam... Então, por exemplo, quando a gente fez o Entre Verdes, o conceito de beach tênis não existia. Aí, hoje já foi feito numa área que tinha lá, até um espaço, tal, fizeram nós fizemos tudo no Entre Verdes que existia, né? O beach tênis não existia, não tinha esse conceito. Então, hoje, você não pensa em fazer um condomínio horizontal sem beach tênis, certo? Sem beach tênis, sem o tênis, sem isso, sem aquilo, uma piscina isso, atender lazer, isso, nadar. Então, você tem que atender todas, porque quando você faz um condomínio, eu faço um condomínio para uma mãe que tem uma criança de 2 anos, quer dizer, então é uma jovem com 2 anos, faço para o adolescente, faço para meia-idade e faço para os mais velhos. Tem que pensar em todo mundo. Então, a gente tem que atender todas essas necessidades. Você não pode fazer só para
uma faixa etária, só pensar numa coisa. Você tem que pensar num todo. Por isso que essa frase não é minha, é de um professor aí, mas o paisagismo é sobre pessoas. Você faz para pessoas. Sim. Então, você tem que entender muito bem todos esses costumes. Então, por exemplo, para nós aqui, fazer uma churrasqueira dentro da área da piscina é um absurdo. Certo? Peguei um projeto em Manaus, fiz a churrasqueira, né, com vista para a piscina, num prédio vertical. Não, Marcelo. Aqui a piscina tem que estar ligada ao espaço da churrasqueira, tem que estar ligado ao espaço da piscina. Falei, o quê? Não, aqui tudo é assim, senão não vende e tal. Então você tem que fazer isso. É uma característica. Né? É uma característica do local. Eu não vou fechar a churrasqueira, porque daí eu vou prejudicar o... Sim. Independente do meu conceito, eu tenho que atender os costumes daquela região. E baseado no que você estava falando, os condomínios hoje eles têm que entregar o máximo para as pessoas não precisarem sair do condomínio. Né? É isso que as pessoas buscam, que a gente estava falando. Segurança, conexão com a natureza, sustentabilidade e realmente ele viver ali naquele espaço que é onde... O conceito de contato com a natureza, que a gente hoje chama-se de biofilia, isso é fundamental. Isso sempre existiu, mas não de uma forma assim... normal, sem essa preocupação. Com o crescimento das grandes cidades, houve uma grande necessidade de você trazer o verde perto do homem, perto do ser humano. Quando você traz o verde para dentro de casa, para perto do ser humano, é como você trazer as origens. Né? Nós nascemos, né? A conexão com a natureza. Conexão com a natureza é muito importante, é aquilo que se tranquiliza. Tanto é que quando a gente começou a fazer o Entre Verde, estava discutindo o projeto, e tinha essa Avenida Mackenzie de 7 quilômetros, eu falei para o Valdemar, a gente precisa fazer uma coisa totalmente diferente. Para quê? Para a gente minimizar a sensação da distância. Então, quando você vem num trânsito ali na Dom Pedro, a hora que você sai da Dom Pedro e pegou a Avenida Mackenzie, você já chegou em casa. Vai demorar... Mudou de ambiente totalmente, né? Então, nós colocamos ali, plantamos acho que 1.200 ipês de 3 cores, fizemos blocos dele. Então, você começa com rosa, depois... Como você tem uma topografia, aí você tem rosa, depois você tem amarelo, depois você tem lá na frente rosa de novo. Como o IP rosa e o IP branco dão flores nas suas épocas corretas, de maio até outubro, variando, né? Então, nós estamos quase 6 meses de flor. Então, na avenida, teoricamente, é para ter de maio até outubro uma flor. E quando dá flor aqui, que eu estou dirigindo aqui, eu estou vendo a flor... Fantástico. Lá na frente. Então, eu crio uma perspectiva. Então, foi feito. Pena é que não tem manutenção. Isso aí eu nem culpo a prefeitura. A avenida é maravilhosa. Mas houve, até eu já critiquei bastante, porque quem deveria dar manutenção é quem usufrui disso. Não é botar culpa na prefeitura. Sim. A prefeitura tem muito mais coisa para se preocupar, onde não existem recursos, certo? Exatamente. Tem muitos parques, tal, do que fazer um lugar. Avenida, né? Então, tinha um canteiro enorme de primavera, acabou tudo. Por quê? Porque deveriam ter se juntado os condomínios, isso daria, na época que fizeram isso, o custo por residência era 10 ou 15 reais, certo? Quer dizer, não, nós não vamos fazer. Para ter esse visual maravilhoso. Entendeu? Agora parece que estão voltando e vão replantar, mas já perderam-se 10 anos nisso aí. Então, isso foi uma coisa que já faz parte do condomínio, todo o paisagismo da Mackenzie. E lá, por incrível que pareça, com todos os profissionais envolvidos do projeto Entre Verdes, com todas as pessoas com experiência de cada uma,
ninguém imaginou o que aconteceu. Porque a Vila Mackenzie, depois implantada, ela virou um parque linear de lazer. É verdade. Então você vai lá, você vê gente andando de bicicleta, É. você vê gente correndo, você vê... Era uma coisa... Ninguém, Pensava nem eu, ninguém falou, não, isso aqui vai virar um parque linear. Então eu aprendi com isso. Todos nós aprendemos. Mas você vê como é que as coisas acontecem quando você faz uma coisa diferente, bem feita. Sim. A população administra, cria um uso. Automaticamente isso acontece. Nós estamos falando de... Se você somasse a experiência de todo mundo que trabalhou, dá mais de 200 anos. Entendeu? E ninguém pensou. Não, Bacana. ninguém falou, pô, isso aqui vai virar um parque linear. Olha. E eu não sabia disso, eu achava que já tinha sido proposital. Porque tem os recuos, inclusive, né? Que o pessoal para. Isso foi feito estacionamento e tal. Fizeram só a ciclovia, que ninguém usa ciclovia, todo mundo usa nas ruas. Entendeu? O pessoal da ciclovia usa para correr. Então você vai lá, você vê mãe empurrando carrinho, você vê gente correndo, você vê... E tem gente que nem mora ali, né? Vai lá, por isso que eu falei passear. que virou um parque parque linear. Isso foi uma grande surpresa para a gente. E você falando do verde, né? E depois da pandemia, houve um aumento natural dessa procura, desse paisagismo, desse profissional? Na verdade, deu um boom nos condomínios, a pandemia mostrou para as pessoas que realmente elas não podem, vamos por assim, simplesmente viver enclausuradas, né? Então, uma pessoa de classe média que tem X reais aplicado, mora num apartamento, vai no clube, final de semana vai para a praia, essa pessoa se viu presa dentro do seu apartamento, com todo o dinheiro que ela tinha no banco. Nossa, aí os amigos delas que moravam em condomínios, não precisa ser condomínio grande, estou falando de um condomínio, um terreno de 300 metros, 400 metros, que ele tinha uma varanda, que ele tinha uma churrasqueira, o cara tinha uma qualidade de vida melhor que ele. Então o que esse cara fez? Vou sair daqui e vou comprar uma casa. Isso aconteceu... Vocês sabem disso, muito, entendeu? Porque trabalhei na pandemia. Ele se sentiu Horrores. preso. Horrores não, graças a Deus. Preso. E o cara daquela casinha, num terreno de 300 metros, casinha de 200 metros, que tinha uma piscininha, cachorro, isso, aquilo, no condomínio, ao ar livre, ele se deu bem. Foi isso mesmo. Porque tudo fechou, então ele deu bem. Não ficou preso. Mas a minha pergunta é em relação, assim, o paisagismo nessa situação, eu acho que também deve ter tido uma diferença, sim. Né? Porque essas pessoas foram para casa e elas queriam o verde, elas queriam se sentir mais... elas queriam uma área de lazer em que o verde é fundamental. Tá? Quando a gente fala área de lazer, independente do espaço, que eu faço projeto para casa de 10 mil metros de terreno, 20 mil metros, faço casa de terreno de 300 metros. Esses condomínios residenciais aí, horizontais, mas de casa tem... Então, a área de lazer, ela engloba toda o bem-estar das pessoas. E o verde é fundamental. Né? Então, por isso que eu falo, arquitetura paisagística, ele vai projetar todos os equipamentos e a vegetação que envolve isso. Né? Então, esse sistema de lazer, esse jardim, isso tudo está englobado com o verde e com a necessidade daquelas pessoas que usam esse espaço. Sim. Né? Quando você raciocina pensa só em verde, então você fala assim, é um bosque, é um jardim botânico e tal. Mas quando você tem as pessoas interagem com aquilo, você tem que ter essa sensibilidade de criar os espaços para as pessoas se sentirem bem. Tá? Se você tem mais espaço, você vai fazer mais coisas. Se você tem menos espaço, você vai fazer você vai... eu quero uma piscininha, eu quero uma churrasqueira, eu quero um banco. Vamos fazer um banco com uma árvore e tal. Porque isso é trazer o verde para dentro da casa. Sim.
é isso que Tem que encaixar dentro do metro quadrado que isso tem. que a pandemia ensinou para as pessoas. Aí tem um aqui que eu acho bem legal. Já teve algum projeto assim que você se entregou e o cliente se emocionou na hora de receber? Deve ter vários, né? Tem vários que as pessoas gostam e tal. Tem muitos projetos que as pessoas mudam. Isso faz parte do desenvolvimento de um projeto, entendeu? Bacana. Mas tem vários projetos que as pessoas vibram com o projeto, porque gostam, uns gostam mais que os outros. Isso dão mais importância. Entendeu? Gostam da planta. Eu quero ter tal planta. Eu fiz um jardim para uma pessoa em Amparo, uma senhora, que ela falou, pô, Marcelo, eu fui para Israel, quero 2 oliveiras. Então, trouxemos 2 oliveiras de 300 anos. Fizemos um jardim clássico, com escultura, bem diferente do que a gente faz, mas aí ela falou assim, eu quero rosas. Quero um jardim de rosas. Eu fui atrás de um cara de rosa, falei, olha, dona Ana, eu consegui as rosas, tal. Só que rosa, ela é uma planta que dá muita manutenção, você tem que pulverizar a cada 15 dias, tem que podar quase todo dia, um dia sim, um dia não, as flores. Não tem problema, eu gosto, eu quero. Pronto. Então, a gente como profissional, tem obrigação de orientar, mas a gente tem que atender o gosto dela. Ficou lindo, trouxe rosas maravilhosas que nem eu conhecia, eu fui atrás de É obrigação nossa, entendeu? É como essas flores de shopping. Eu quero florido. Fala, olha, isso é muito bonito, não tenho nada contra. Só que dura 3 meses. Daqui 3 meses você vai ter que trocar de novo. Não quero ter trabalho. Então, não trabalho e custo, né? Então. Não, eu quero. Tá bom, eu não tenho problema. Perfeito, a gente faz. Porque é bonito, não é feio, entendeu? Sim. Você vai no shopping, você vai no tudo, na Disney, tudo florido, bonito. Umas mais bonitas, outras nem tanto. Mas ali troca toda, né? O cara tem conceito. Tem que orientar, né? Então, a gente tem que falar, não tenho nada contra, só que é isso. Bom, a gente está chegando ao fim. Infelizmente, né? O papo está muito rico. Já? Você viu? Nem falamos de projeto ainda, né? Nem falamos dos projetos ainda. Eu queria te fazer algumas perguntas sobre... É bem rápido e você me responde aí o que vier à sua cabeça. Bate bola agora. Assim, eu vou te falar, uma planta que representa você. Olha, eu gosto muito das palmeiras. E uma palmeira que o pessoal fala que eu que difundi, porque ela saiu na capa do meu livro, é a Bismarck nobis, aquela palmeira azul, que eu fui atrás por causa de um cliente, acabei trazendo, depois eu consegui reproduzir, mas eu comecei a usar e como saiu no livro, saiu em revista e tal, as pessoas começaram a usar. Porque planta tem muito disso, você tem que ver para ter o desejo de adquirir. Então, essa palmeira. Mas eu gosto muito das palmeiras. Eu gosto muito de uma vegetação exuberante, uma vegetação tropical. Eu gosto de muitas. Um jardim inesquecível. Um jardim inesquecível. Eu tenho jardins assim que são, assim, eu sinto falta de terem acabado com ele. Eu fiz uma loja pequenininha em São Paulo, uma loja bacana. Tinha um jardim com espelho d'água, tal, super bonito. Na Rua do Dom, lá, eu não sei como é que chama aquela rua lá nos Jardins. E depois de 3, 4 anos, o prédio do fundo comprou o terreno, comprou a casa e despejou. Mas tem grandes projetos que a gente tem muitos projetos, assim, não é que ele esqueci, são projetos que são muito importantes. Então, todos esses projetos de condomínio são projetos importantes. O Entreveja, a gente tem muito prazer de ir lá, porque está muito bem cuidado, da Fazenda da Grama. Agora nós estamos fazendo um projeto que nós estamos com muito carinho, que é a Quinta da Primavera, vai ficar maravilhoso. Que é um projeto que está sendo feito e é do lado da Quinta da Baronesa, que é um projeto maior, grande, num condomínio super sofisticado, vai ser muito bacana. E estamos fazendo alguns projetos em Bauru também, para o Grupo Zoponi, que são projetos de condomínio, que lá tem uma arquitetura muito bonita e um interesse muito grande.
Então, a gente sempre fala que o principal projeto é o próximo. Sim. Também acho. A próxima venda, no meu caso. Uma música que combina com o seu trabalho. Olha, eu não sou um cara muito assim, eu gosto de música, mas não sou muito estudioso de música. Mas um cara que me encanta muito, que eu já fui várias vezes em shows na Europa, tudo, é o Andrea Bocelli. Muito bom gosto. Eu já fiz muito projeto escutando ele, mas muito, até eu faço muito. Tem muito projeto que ele é o responsável. Tem algum lugar aqui no Brasil ou fora que você ainda gostaria de fazer projeto, de fazer um trabalho que você ainda não fez? No Brasil, eu já fiz alguns parques, mas eu gostaria de fazer um parque público. Ah, que legal. Parque público. Nossa, isso é um legado, né? Pro resto, parque público. Isso. Um cheiro de infância. As orquídeas do meu pai. Ah, lindas. Uma estação do ano que te inspira, deve ser. Primavera. Mas é uma pergunta, né? Mais do que óbvia. E uma frase que te acompanha. Sempre podemos fazer melhor. Fantástico. Eu falo para os meus arquitetos, a gente faz projeto, eu mudo muitos projetos. Aí eu falo com ele, eu mudo, tal, eles, tá pronto? Não, dá para fazer. Eu falo, olha, sempre podemos fazer melhor. Sempre então pode vamos melhorar. lá. Isso é verdade. Concordo. Você nunca pode simplesmente, ainda mais em projeto e tal. Você fala, às vezes você faz. Eu fiz agora um projeto para um prédio em Campo Grande, da Plaenge, e fiz lá um espelho d'água. Puta, o cara começou a colocar na imagem. Isso aqui não tá bom. Não tá pronto. Estava pronto. Falei, vamos fazer assim. Ficou melhor. Quem sempre fala isso para mim é o Bruno. Tá bom, mas pode melhorar. É mais ou menos isso. Mas está certo, é isso mesmo. A gente sempre pode melhorar, não tenha dúvida disso. Agora, uma frase que te acompanha essa, né? Bom, a gente quer te agradecer pela presença, chegamos pelo seu tempo. Ao final. Como o Paulo disse no início, é uma honra ter um profissional como você, ter perto da gente. A gente fica até assim, de verdade. Mas foi muito bom, a gente aprendeu muito e assim, conte com a gente sempre que precisar. Eu que gostaria de agradecer, eu respeito muito o trabalho de vocês. Obrigado. Eu acho que vocês são profissionais que desbravaram o próprio espaço. Hoje é um nome importante em Campinas, dentro de outras empresas grandes, mas isso é fruto de trabalho, de simpatia, de profissionalismo. Então, eu admiro muito o trabalho e agradeço vocês por essa oportunidade e estou sempre à disposição, porque eu acho que tudo aquilo que desenvolve ou procura esclarecer sobre aquilo que eu gosto é importante. Está contribuindo, né? Está contribuindo para o aprendizado, Sim. para o desenvolvimento, para despertar que paisagismo não é simplesmente planta, né? Jardim não é só colocar planta. Você tem que ter um profissional especializado que vai entender o que você quer, que vai desenvolver seu projeto de acordo com as suas necessidades, com aquilo que você almeja. E o importante é surpreender. E você também é escritor, né, Marcelo? Não, escritor... Já escreveu dois livros? Não, são livros de fotografia, de jardins e tal, não me considero E como escritor. é o nome do seu livro? Um é Marcelo Novaes, né? Marcelo Novaes Paisagismo. O que saiu no Brasil é Marcelo Novaes Paisagismo. O que saiu editado na China é Tropical, Jardins Tropicais, by Marcelo Novaes. Suas redes sociais também são... O meu Instagram é Marcelo Novaes Paisagismo, o meu site é marcelonovaes.com.br. Muito bom. A conversa foi muito rica. E eu que agradeço. Principalmente para as pessoas que estão querendo construir, estão querendo fazer seu novo lar aí, pensar que não é só sobre o metro quadrado, pensar no que vai crescer depois junto com você. E a gente não é só um escritório que projeta grandes projetos. Nós fazemos todo tipo de projeto. Que bacana. De uma casa grande, para uma casa pequena, de um condomínio grande. Nós temos uns clientes
variados, isso faz parte do Todo nosso... projeto é único, exclusivo e especial, né, Marcelo? Isso. Eu acho que isso é importantíssimo. Fica muito bacana aqui a nossa conversa, ligado justamente com todo o nosso trabalho. Acho que vai agregar demais na vida de quem está assistindo aí. Curtam, compartilhem, sigam o Marcelo, que é um profissional renomadíssimo, um cara que tem prêmios internacionais, idealizador de grandes projetos, ou seja, muita bagagem aqui, muito conteúdo para vocês aí. Fiquem com Deus, um beijo e vamos para o próximo. Obrigado.